aí, caras, aqui é o Jack. É uma alegria muito grande. Nós estamos na aula de número 125 da Homens Fortes. E essa aula vai ser um bate-papo sobre a introdução desse livro aqui, Lutando contra Satanás, do Joel Bick, conhecendo suas estratégias, fraquezas e derrota. Lutando contra Satanás. Livro lançado pela editora Fiel, junto com a Visão Cristã. Ok? Eu vou, querendo o Senhor, ler esse livro nas próximas aulas da CHF Online. E eu vou dar o start aqui junto com o meu amigo, o pastor Alexandre. Nós temos falado muito sobre batalha espiritual, né? E eu creio que vai ser bem pertinente, ok? Isso aí. Pode se apresentar aí, dar um oi pra galera, enfim. Pessoal, meu nome é Alexandre Lozado, então pastor da Igreja Hangar, filha da Igreja Vintage, na cidade de Lajeado. E é uma alegria estar aqui com vocês nessa aula, junto com o Jack, batendo papo sobre esse livro da editora Fiel, então, Lutando contra Satanás, que eu tenho certeza que é pertinente para os nossos dias e vai cada vez mais ser pertinente nos nossos dias. Ok? Então, Mike, lembrando, Mike, que nós temos, antes de nós entrar aqui, a CHF presencial vai ser que dia? Tu pode dar uma olhada aí? Sim, vai ser no dia 16, se não me falha a memória, vamos verificar. Não, dia 9. 9 de agosto. Dia 9 de agosto, coloca na tua agenda, tá bom? Dia 9 de agosto, coloca na agenda aí, CHF presencial na Vintage. Já tá abertas as inscrições? Ainda não, mas logo no dia 1º vamos divulgar as inscrições abertas. Fechou, fechou. Então vamos lá, vamos... Bom, começando aqui, tá vazando esse som aí? Não. Não? Não. Não tá vazando, então tá bom. Porque tá um som aqui meio chato. Bom, vamos lá. Lutando contra Satanás. Nós vamos começar a leitura dele como se lê um livro, tá? Começa pela capa. Lutando contra Satanás, conhecendo suas estratégias, fraquezas e derrota, de Joel Bick. Eu tava em dúvida. Se a gente lia esse livro ou outros dois livros. Que eu vou falar o nome, beleza? Porque o Joel Bick, ele vinha numa linha puritana, né? Eu disse pros guris aqui, será que o cara vai peidar na farofa? né? Vai vir naquela pegada mais sensacionista? Talvez. A gente vai lendo e vai comentando, eu creio que vai ser bom, né? Bom, aí tu lê a capa, lê a parte de trás aqui. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue e a carne. Satanás existe e ele é seu inimigo. Ponto. Mas a gente pode apontar isso para qualquer pessoa. Tu acha ou não? Satanás é o grande inimigo das nossas almas, né? Não só dos cristãos. Né? Sim. Do ímpio também. Mas o ímpio não tem consciência, né? O cristão, às vezes nem o cristão tem, né? Por isso que é importante a gente estar encharcado da mentalidade bíblica e também ter contato com esse material que vai nos mostrar como é a batalha, qual é o nosso grande inimigo. Acho que isso é muito importante à luz. Efésios 6, com certeza a gente vai entrar nisso aí, né? Vai nos mostrar quem é o nosso inimigo, como é seu exército, quais são suas armas, como acontece a batalha. Mas, de fato, muitos não cristãos ou ímpios, né, pessoas ímpias que não conhecem Jesus, acabam, no meio dessa batalha, sendo utilizados como ferramentas, né, como armas de Satanás. Nossa luta não é contra carne nem sangue, diz o Warren Wiersbe. No entanto, Satanás usa carne e sangue para nos atacar. Então... Muito bom. Ô, Mike, tu tem como juntar as nossas imagens no teu programa aí ou não? Sim, em alguns instantes já vai estar... Não, tem essa função aí. Tem essa função. Então tu é o cara, então. E lembrando que em breve nós vamos começar o nosso podcast, né, Mike? Exatamente. Podcast. Vai ser no mês de agosto agora, né? Mês de agosto. Então vamos lá. Se você é um cristão verdadeiro, então Satanás te odeia. Pois você é portador da imagem de Cristo. Você abandonou o mundo e deserdou Satanás. E ele o quer de volta. Não podemos subestimar o perigo de um inimigo real. Vivo, inteligente, sagaz e muito atrativo. Todo cristão está no meio de uma violenta batalha espiritual. Interessante isso. Todo cristão está no meio de uma violenta batalha espiritual. Por isso, temos de conhecer o inimigo, sua personalidade, suas estratégias, sua fraqueza e sua derrota definitiva no Calvário.
Nesse livro, o renomado professor Joel Bick oferece um ensino sóbrio, bíblico e vital sobre esse assunto tão importante e tão negligenciado. Bick mostra nas escrituras os recursos e armas que todos os cristãos têm ao seu dispor para a luta contra Satanás. Eu gosto muito do Joel Bick. Sim. Né? Eu falei brincando no início ali, mas eu gosto muito do Joel Bick. Eu acho ele muito piedoso, muito um homem de Deus, cara, um homem que ama Jesus mesmo. Que livro tu leu dele? Então, do Joel Bick, eu li o livro Vivendo para a Glória de Deus, que é um livro lançado pela Editora Fiel também, que é o calvinismo aplicado para a vida prática, digamos assim, né? O Bick vai explicar um pouco nesse livro as várias facetas do calvinismo e, de certa forma, eu brinco às vezes quando o pessoal me pede, como é que eu começo a estudar o calvinismo? Começa pelos 5 pontos do John Piper, acho que tu concorda que é um dos primeiros livros de introdução. Exato. E o livro intermediário do calvinismo, né? Eu sempre indico esse Vivendo para a Glória de Deus, que foi um livro que me impactou, não é um livro tão grande, umas 400 páginas, me impactou muito e fez eu entender o calvinismo além daquela fase da jaula, né? Um homem muito, muito piedoso, muito puro no puritano, né? Citando fontes históricas, puritanos históricos, citando grandes homens de Deus que mostraram que o calvinismo, ele é sim, tanto evangelístico, missional, prático, muito além da soteriologia, tem a ver com a nossa cosmovisão, a forma que a gente enxerga o mundo, como isso pode ser visto de forma prática. Então o Bick, pra mim, é um puritano fora do tempo, né? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Ele é um cara que talvez hoje nos nossos dias é a maior autoridade sobre o puritanismo, e ele, todo mundo que fala dele fala sobre a forma de viver dele, enfim, piedosa, etc. Muito bom. Eu tenho um conhecido meu que estuda na escola dele e diz, cara, ele é fenomenal mesmo. Vamos lá. Então, daí a gente lê a primeira orelha aqui. Sucinto e profundamente pastoral, este livro de Joel Bick tem todas as marcas de um verdadeiro clássico da literatura cristã. Leia, faça anotações, aprenda, se fortaleça e se prepare para lutar a batalha da fé. Esse livro te ajudará a enfrentar ataques de Satanás e enxergar pela fé a cidade celestial e as garantias da vitória que Jesus nos dá. Faz menção aqui ao peregrino, a cidade celestial e tal. Quem tá falando aqui é o Derek Thomas, pastor da primeira igreja presbiteriana em Colômbia, Carolina do Sul, Estados Unidos. Autor e professor de teologia sistemática na escola, no seminário reformado teológico. Tá bom? Aí tu vem a parte de trás aqui, essa orelha. Joel Bick é presidente e professor de teologia sistemática nesse Puritan Reformed Theological Seminary. É pastor, uma escola congregacional, enfim, editor de publicações, enfim, ele escreveu e editou mais de 50 livros. Ele é PhD em Teologia da Reforma e Pós-Reforma no Seminário Teológico Westminster. Ele e sua esposa Mary foram abençoados com 3 filhos. Calvin, óbvio, né? Esther e Lídia. Bom, vamos lá. Então, entrando no livro aqui, caras. Ele dedica em memória ao meu fiel colega, amigo espiritual, e Gaba, amigo mais chegado que o irmão, com apreço do coração. O nome do amigo dele, Martin Rhodes. Esposo carinhoso e pai cuidadoso. Em oração, guerreiro, apaixonado, pregador, amante de Cristo, das almas e dos bons livros, bem como da teologia reformada, experimentada, muito bom. Encorajador dos irmãos, ele mesmo um irmão de piedosa convicção e persuasão. Ele nasceu em 41 e faleceu em 2011, tá? Então esse livro é dedicado a esse amigo. O livro é uma dedicação póstuma, né? Então vamos ler o prefácio aqui. Vamos começar no prefácio, vamos lá. Em seu livro, Confrontos de Poder, eu tenho esse livro, te mostrei ali, né? O Michael indica esse livro, né? O Michael indicou esse livro. Ele é um livro sensacionista, de um autor sensacionista, falando sobre o batalha espiritual, né? Exato. Foi o que o Mike falou quando ele me indicou, né? Quando a gente tá falando sobre aconselhamento. E quando a gente tá lidando com aconselhamento, a gente tá lidando também com batalha espiritual, né? As fortalezas na mente, sofismas. Aí o Mike falou, lê esse livro do David Paulson, se não me engano. Mas ele tem uma linha sensacionista, né? Bem sensacionista, o Michael falou. Então peida na farofa de vez em quando, né? Tem todo...
Não dá pra concordar 100%, né? Não adianta. Exato. Em seu livro Confrontos de Poder, Dave Paulison defende corretamente que precisamos, com urgência, lutar contra Satanás, retornando à tradicional batalha espiritual bíblica, conforme apresentada por Paulo em Efésios 6, do 10 ao 20. Vivemos em uma sociedade que se torna cada vez mais pagã, aprisionada cada vez mais a vícios insidiosos. Comportamento perturbado ou bizarro tornou-se comum. Louco isso, né, cara? A gente está vivendo um período onde comportamentos perturbados ou bizarros se tornaram comuns. Tu acha que esses comportamentos eles são frutos de manifestações demoníacas? Com certeza. Manifestações diabólicas? Sim, com certeza, né? A gente vai perceber na escritura que o diabo, uma das táticas, uma da forma de ele agir é através da mentira, né? E pessoas que estão, acho que o Jack já pregou várias vezes na Vintage isso também, e é de onde a gente tira, né? Onde tem mentiras, tem demônios, então comportamentos mentirosos, realidades mentirosas, narrativas falsas, que as pessoas acabam acreditando, e as mentiras elas baseiam muita coisa, né? Vai basear, por exemplo, um comportamento de um pedófilo, por exemplo. Qual é a mentira? A mentira é que ele pode se relacionar, pode abusar sexualmente de uma criança e aquilo ali é aceitável. Então tu vai vendo como a mente demoníaca vai firmando e fundamentando a base de comportamento da sociedade que nós vivemos hoje. Mas a mentira ela vai ter vários níveis. Alguns pedófilos eles não vão falar que eles podem se relacionar com crianças, eles vão dizer que eles vão mentir que são pedófilos, que não são. Uhum. Outros vão, depois de descobertos, vão tentar defender que eles podem se relacionar com crianças e que isso não é errado. Então, tipo, tu pode notar que é o mesmo nível, o mesmo tipo de pecador, de pecado, e ele vai se manifestar em diferentes níveis de mentira. Exato. Exato. Muitas pessoas experimentam um aumento. Muitas pessoas experimentam um aumentado senso da presença do mal. Cara, eu tenho ouvido muito sobre isso. Louco isso aqui, cara. Eu tenho escutado muitas pessoas falando sobre isso. Os missionários e antropólogos nos alertam para as culturas alarmistas e possessões de demônios. O satanismo está crescendo nas nações do Ocidente. Desde os anos 70, inúmeros carismáticos dispensacionalistas e teólogos têm ensinado e praticado diversas formas de ministérios de libertação para expulsar a dominação de demônios. Os livros de Frank Perret, que é o autor do Este Mundo Tenebroso, eu tenho ali. Cara, eu li esse livro, eu achei demais, meu. Eu li numa madrugada. Mas ele é esse livro. É uma novela, né? Meu? É uma novela, ele é um romance. Exato. Basicamente é isso, né, cara? Exato. Não é tipo doutrina, né? É uma história, é um romance, assim. Que, cara, particularmente eu achei muito bom. Eu li ele, acho que em 6 ou 7 horas, assim. Eu peguei numa madrugada e li ele inteiro. É fácil de ler, o cara escreve muito bem. Esse Frank Perret. Não, é muito bom. É muito bom. Não li o 2, tem o 2, né? Eu tenho os dois ali. Eu só tenho um. Tu tem a versão antiga dele? Como é que é a versão antiga? Que era um mais grossinho, assim, capa brochura, assim, ou não? Acho que é que tem uma imagenzinha. Casa, assim, meio verde. Esse aí que eu tenho. Eu tenho a versão nova, eu queria a antiga mesmo. Esse aí que eu tenho. Queria a antiga. Bom, vamos lá. Os livros de Frank Perret acrescentam mais confusão. Influenciando milhares de pessoas a enxergar demônios escondidos em todo lugar. Então, nós não vamos concordar com tudo desse livro aqui. Né? Aqui é o prefácio do livro. Basicamente, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma introdução que ele não está hiper espiritualizando as coisas. Né? Basicamente é isso. Mas existem muitos demônios, né, mano? Não, eu acho que... Eu até achei que ele ia citar, quando a gente estava lendo a introdução ali, o prefácio, né? Achei que ele ia citar aquela frase do Lewis, não recordo qual livro que tá isso, mas ele fala, né, que existem dois erros quando lidamos com o diabo, né, um é supervalorizar e outro é deixar inferior a obra, né, então, ou espiritualiza tudo ou não espiritualiza nada, né, mas a gente não pode pensar que não existe no mundo espiritual que é tangível, que é real, e que a gente tava falando, né, a gente sabe que alguns exageros existem, mas também a experiência própria, a experiência vivida, meio de igreja,
expulsão de demônios, a própria batalha espiritual, tu percebe em alguns momentos como existe um espírito específico atuando em algumas situações, né? Então, as pessoas não querem falar ali, por exemplo, que tem um espírito. Não sei se dá tempo, eu posso contar aqui rapidinho uma história Fala. que eu tive num congresso. Uma vez, uma menina num congresso ficou possuída e, assim, se tu olhava pra ela, você dizia, não, ela tá surtada. Mas, assim, oração, jejum, pessoal ali orando e por 2, 3 dias tentando ajudar aquela menina. Ela ia e voltava, ficava consciente e voltava. Até que um dos pastores, assim, teve um discernimento espiritual e falou, esse demônio que tá agindo nela é um demônio que veio através de uma. Foi bem um discernimento. Através de uma pessoa da família dela, foi no terreiro com tal entidade demoníaca. E ele citou a entidade demoníaca. E quando ele repeliu na entidade demoníaca, a menina foi liberta do demônio. Uau. Bem forte, assim. Então, a gente acha que esse mundo não existe, né? Não existe ataques demoníacos, inclusive trazendo enfermidades, doenças, etc. A gente falou Mas sobre a isso, né? Bíblia apresenta Uhum. isso, né, cara? Exato. Jesus curava enfermidades expulsando demônios, muitas vezes. Exato. Não é toda enfermidade que é demônio, mas não dá pra dizer que não existe isso, né, cara? Exato. A vida de Jó nos mostra que Satanás pode, às vezes, atingir Diversas áreas. O roubo pode ser uma obra de Satanás, uma tempestade, como acontece ali. A morte de pessoas pode ser obra de Satanás. Então, a boca de pessoas como Pedro para Jesus, né? Isso quem falou foi o próprio diabo, Satanás falou através de ti. Então, a traição de um amigo como Judas, comendo com Jesus, na ceia, diz que o demônio entrou nele, o diabo entrou nele, né? São muitas ações, né? Muitas ações. Então, não podemos ir por um extremo também de achar que tudo é demônio, mas boa parte do que acontece no nosso mundo, com certeza, tem ação demoníaca por detrás. Eu sempre digo assim pro pessoal, digo assim, cara, tente pensar como um demônio. É estranho, né? Mas tente pensar assim, digamos, tu vê uma pessoa com depressão. Uhum. Quem experimentou depressão sabe como é que é. Tu acha que o diabo vai olhar, os demônios vão olhar para aquilo e vão dizer assim, não, gente, vamos. Eu tenho dignidade, eu não vou abusar de uma pessoa que está com depressão. Óbvio que não. Uhum. Ele vai aproveitar. Exato. Ele vai aproveitar. Exato. Enfim. Exato. Mas beleza, né? Então ele vai fazer essa crítica aqui, influenciando milhares de pessoas a chegar demônios escondidos em todo lugar. Por outro lado, milhares de pessoas da civilização moderna não acreditam que exista o diabo. Ou seja, ele só citou ali pra chegar onde ele queria, né? Fazer um contraponto. Ou pelo menos o exorcizaram do seu vocabulário útil. Muito louco isso, né? O Driscoll fala... O Driscoll foi na sala lá onde o Lutero tava, que ele supostamente jogou o candelabro na parede. Uhum. E tinha a marca do candelabro ali, né? E eles pintaram agora aquilo, não tem mais a marca. Bah. E o Driscoll disse que aquilo é muito emblemático. Sim. Porque aquilo denota o que a academia fez. Uhum. A academia, ela escondeu, hoje em dia, as questões espirituais. Sim. As pessoas vivem esse mundo sem a perspectiva do que está ocorrendo no mundo espiritual. Eles não acreditam em demônios, em anjos. São saduceus do mundo moderno. Exato. Saduceus do mundo moderno. Exatamente. Saduceus do mundo moderno. Ou pelo menos exorcizaram do seu vocabulário útil, ainda que o diabo seja uma explicação primária para a condição da civilização moderna. Tal atitude tem permeado até mesmo a igreja. Charles Haddon Spurgeon, o grande, pregador do século XIX, em seus dias já dizia: certos teólogos hoje em dia não acreditam na existência de Satanás. É curioso que os filhos não creiam na existência do seu próprio pai. Por fim, os mais iludidos por ele falam mais alto ao repudiar toda crença na sua existência. O fato do cara manifestar a não crença nas atuações do diabo ou no próprio diabo já manifesta por si só. Uhum. Isso já é gritante, já é né, uma atuação, porque é óbvio que o diabo, o principal alvo dele, nos servos dele, é fazer com que eles não sintam que são servos do diabo. Exato. Tipo, é agir despercebido, né? É lentamente. Até nós vimos aqui, tu não viu ainda, mas como é que é o nome do filme, Mike? É Nefarious?
Nefarious. Nefarious, eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Ah, calma aí. Nefarious. Parece que é a pronúncia correta, né? Nefarious. Como é que pronuncia isso? Deixa eu ver aqui. Pra parar de falar errado. Se é um homem, será que é uma palavra? Bom, quem tem tipo, de inglês aí vai nos ajudar aí, né? Quer dizer nefasto em português. Ah, tá. Nefarious. Nefarious. Em português seria nefasto, né? Uhum. Então, tipo, basicamente ali no filme, no início, ele vai dizer que essa entidade demoníaca vai dizer que o trabalho dele é agir, fazer com que o seu paciente... É muito semelhante ali ao Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz do Lewis. É fazer com que o paciente não note que ele tá agindo. E isso ele vai dessensibilizando a consciência da pessoa muito lentamente. Muito lentamente. E eu creio que é dessa forma que o diabo tem agido, né, na vida de muitas pessoas. O pensamento bíblico esclarecido sobre Satanás e guerra espiritual é muitíssimo necessário hoje em dia. Em especial, enquanto crentes, temos de conhecer que é feroz, necessária e espiritual a luta contra Satanás e suas forças do mal. Temos de conhecer nosso adversário. Temos de conhecer a personalidade e história de Satanás. Temos de conhecer suas estratégias, seu poder e seus pontos fracos. Interessante isso, né? Muitas pessoas não falam sobre os pontos fracos de Satanás. Né? Foi o que me chamou a atenção também quando a gente estava lendo ali, né? Uhum. Porque a Bíblia vai dizer lá em, acho que é a 1 de Pedro, né? Resistam ao diabo, né? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Acho que é isso, né? 1 de Pedro. Então tem uma tática também de fazer o diabo retroceder nessa batalha espiritual, né? Ele tem limitações. Ele possui limitações. O próprio Efésios 6 ali, que o Bic cita e a Bíblia vai dizer, Paulo vai dar algumas armas de defesa, mas ele termina, se não me engano, citando uma arma de ataque, né? Então, ele vai citar, o capacete, protege a cabeça, sandália, né, do romano, firma o pé no chão, o escudo, né, que tem a companhia, da guarda romana. Falange. Se proteger. Exato. O cinto, a couraça, tudo aquilo. Ele termina citando a espada. A espada não é um instrumento de defesa, é um instrumento de ataque. Então, no meio da batalha, temos como atacar. Devemos atacar. E o interessante tem um nome eu me esqueci agora, o nome dessa armadura. Uhum. Tem um nome, ela tem um nome da armadura romana. Me esqueci aqui, que Paulo ele segue certinho a armadura ali. Existe um nome dela. E essa armadura, ela não possui defesa para as costas. Ah, sim, é verdade. Não há defesa. Eu lembro quando eu preguei esse texto. Ou seja, a pessoa não pode virar as costas, colocar a mão no arado e ir embora. Exato. Não tem essa opção. Se tu fizer isso, tu vai morrer. Parece no primeiro momento a visão mais sábia retroceder, mas não, na batalha contra o mal não tem. Como diz o hino da harpa, Michael, na batalha contra o mal, ser valente. Ser valente. Esse livro trata dessa necessidade a partir de uma perspectiva prática. Muito bom também isso. Né? Seus capítulos expandem 5 palestras dadas na Escola do Tabernáculo Metropolitano de Teologia de Londres. Pô, lá do homem, né? Do homenzinho. A primeira palestra, capítulo 1 e 2, examina a personalidade e a história de Satanás. O segundo... Forte, hein? Forte. O segundo discurso, capítulos 3 e 4, mostra como os crentes devem aproveitar-se das fraquezas de Satanás, lutando defensivamente e ofensivamente. A terceira parte, capítulos 5 e 6, dependendo fortemente dos antigos clássicos, expõe as artimanhas de Satanás. E os remédios ou corretivos contra elas. Eu tenho um livro do Puritano, é do Thomas Brooks, eu acho, que é A Artimanha de Satanás, Remédios contra as Artimanhas de Satanás. É o nome do livro. Com certeza ele tá baseado nisso ali. Tá baseado nisso, com certeza. Os capítulos concludentes examinam como podemos vencer Satanás em nossa vida pessoal, em nossas igrejas e nações.
Esse livro, que agora inclui perguntas para estudo, para indivíduos e grupos, é uma versão revisada de Striving Against Satan, lutando contra Satanás, publicado anteriormente por... blá, 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 blá. Sou grato por eles terem aberto mão dos direitos de publicação, passando a Reformation Heritage Books, oferecendo a oportunidade para produzir uma edição atualizada e revisada. Obrigado a Paul, faz agradecimentos aqui. Novamente, agradeço ao pessoal do Tabernáculo Metropolitano, Teologia, os filhos. Ele agradece que Deus use esse livro grandiosamente, nos ensinar. Beleza. Agradecimentos. Enfim. Vamos lá. Introdução. Nós estamos com quanto tempo de aula já, Michael? 25 minutos. Vamos ficar para a semana que vem, então. A introdução, né? Vamos ficar para a semana que vem, introdução. Mas o que eu quero aqui, no que a gente falou, né? Eu queria deixar algumas coisas para o pensamento dos homens. Né? Primeira coisa, quais os momentos que você é tentado a desacreditar na pessoa ou nos atos de Satanás na sua vida? Entende? Uhum. Quando nós estamos diante dos nossos pecados, nós muitas vezes não acreditamos. Muito quem vem de uma tradição mais reformada acaba ignorando a atuação do diabo. Eu tô arrotando, ainda bem que é um negócio para homens aqui, né? Tô arrotando o refrigerante. Cara, mas olha só, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala que o casal ele não pode se apartar sexualmente para que Satanás não vos tente. Ou seja, o pecado de adultério, a culpa é da pessoa. Só que há também uma atuação demoníaca. Exato. Então, seriam pecados ifenizados. Seriam mais ou menos quando há um crime e há um cúmplice nesse crime. Então eu vejo as pessoas falando, não, porque o adúltero é um desgraçado, um sem vergonha, não tem diabo nenhum nisso. Pera lá. Que ele é um sem vergonha, porque o diabo só agiu com base, como diz o Piper, o nosso pecado é uma base de operação de Satanás. Tá? Então tem isso. Agora, dizer que os demônios não atuam, né, agindo no pecado do ser humano é muito complicado. Então, a primeira pergunta é quais os momentos, se é um momento de pecado, né? E aqui eu não estou falando para tu abrir mão da tua responsabilidade, mas é um momento de pecado, é um momento talvez que tu está envolvido com pessoas numa linha mais acadêmica, dentro de uma universidade, e há essa corrente iluminista, onde tudo que aqui, agora, o que eu toco, o que eu experimento, isso é o mundo real. Né? Então, quais os momentos tu tem notado pensamentos da tua mente, tentações, para que tu não acredite na pessoa de Satanás? Então, essa é a primeira pergunta. Segundo, o que tu tem feito de prático na luta contra o mal, na batalha espiritual? Vou dar um exemplo, Alexandre. Eu noto que a nossa geração ela é uma geração muito passiva na batalha espiritual. Os cristãos não decoram mais versículos bíblicos. As pessoas falam muito isso. Não, é que eu leio, mas eu não sou de decorar. Não existe isso. Tu pode não conseguir decorar perfeitamente, mas tu vai saber citar de forma nem que seja freestyle o versículo bíblico. Jesus fazia muitas citações livres do Antigo Testamento. Quando ele cita pro jovem rico ali, ele não cita os 10 mandamentos em ordem. Sim. Ele cita freestyle. Mas conforme ele lembra. Exato, mas ele cita. Ele cita porque ele decorou, de alguma forma. Entende? Ele lembra. Então, assim, eu noto que na batalha espiritual, os cristãos hoje em dia, eles não têm textos bíblicos decorados para usar na batalha espiritual para falar para si mesmos. Isso soa confissão positiva. Tá, uma pinóia, rapaz. Tu quer numa batalha espiritual ter uma confissão negativa? Mas são as armas, né? A palavra de Deus é a arma. Jesus venceu o diabo. E eu noto que as pessoas leem isso aí em Mateus 4, Jesus citando a Bíblia, e elas dizem, amém. Daí tu pergunta, tu cita a Bíblia? Não, precisa. O animal! Exato, cara. O John Piper, no livro...
Cara, vencendo a incredulidade, não. Não me lembro o livro. Tem o último capítulo, ele bota arsenal de guerra. Versículos pra você lembrar. Daí assim, sabe aquele que tinha antigamente, tem ainda nas Bíblias, textos quando você for tentado. Eu quando tenho uma você- Bíblia que tem isso. Exato, cara, é isso aí. Os cristãos, antigamente, eles estavam ligados, cara. Ligados à batalha espiritual. Então eles decoravam textos bíblicos. Eu fui um idiota várias vezes, e uma das vezes foi quando eu fiz um vídeo, tá até no ar ainda. Eu falo contra caixinhas de promessa. Hoje eu discordo totalmente desse vídeo. Então, assim, se tu viver de caixinhas de promessa é um problema. Mas tu ter versículos que tu lembra, que te encorajam. Uhum. Então, assim, o que tu faz na batalha espiritual? Tu tem um arsenal? Tu tem um Exato. arsenal de Não. textos bíblicos que tu recorre a eles? É o credo apostólico? Ah, isso é reza. Cara, tu tem... Isso eu admiro os puritanos, cara. Eles tinham orações decoradas. Uhum. Os monges, eles liam os salmos uma vez por semana. O Kennedy da igreja aqui, uma benção ele. Foi o que mandou aquela mensagem pra ti ali. Sim. Ele fez, porque ele ouviu uma pregação minha falando que Lutero, os monges, né? E Lutero, ele era agostiniano, não sei se você sabe disso, né? Sim. Ele era da linha de Agostinho. Então, eles liam o livro de Salmos uma vez por semana. Todo o livro de Salmos. Isso durante anos. Então, eles decoravam os Salmos. Por quê? Os monges de Agostinho, os agostinianos, eles acreditavam que para tu ser um monge tinha que ser um homem de oração. E para ser um homem de oração tinha que ler Salmos. Sim. Então, tu tem textos decorados? Tu tem que saber orações decoradas. Jesus cita orações decoradas ali no Novo Testamento. Então, ele ensinou uma oração modelo. Então, assim, tu tem em momentos... Por exemplo, quem aqui já não ouviu aquelas ataques do diabo que são paralisia do sono? Uhum. As pessoas, não, é psicológico, é demoníaco. O que é que o cristão pentecostal fala? Já ouviu, Michael? E o cara vai dizer assim, então, aquela força estava segurando a minha... E daí eu consegui dizer, o sangue de Jesus. Aí aquilo saiu. Uhum. Já ouviram esses testemunhos assim, né? Já. O que é o sangue de Jesus? É uma oração decorada. Então, eu não sou a favor de orar só coisas decoradas e nem só coisas espontâneas. Eu sou a favor, meu velho, de tudo. Na batalha espiritual, tu tem que ter orações decoradas, tu tem que ter orações espontâneas, tem que orar em línguas, tem que orar em pensamento, orar em espírito, enfim. O que tu, homem, tem feito na batalha espiritual? Tem alguma pergunta para deixar para eles conversar? Alguma coisa? Ou uma palavra? Eu acho que nessas duas linhas assim que a gente colocou é muito importante, né? Tanto essa questão de ignorar quanto estar preparado, né? Mas eu acho que seria um incentivo assim até a próxima aula, né? Para pensarem e analisarem quem é o inimigo, como é o campo de batalha, onde eles estão inseridos, começarem a perceber que existe uma batalha espiritual muito grande ao nosso redor e que nós não percebemos. Acho que o pior de tudo é quando nós somos ingênuos na batalha espiritual. Forte. Ingênuos na batalha espiritual. Como muitas vezes a gente vê guerras acontecendo nos nossos dias, né? Entre a Rússia e a Ucrânia agora, né? A gente vê outros tipos de guerra, como a gente viu na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha cruzando pela Polônia. Exato! Né? Vamos cruzar aqui para atacar a França, e a gente sabe que aí foi uma questão de... Não foi só ingenuidade, mas também, né? Ocasionou, assim, a perda muito grande para a Polônia naquela época. Então... E todo mundo acreditava na promessa de Hitler, né? Não, ele não vai invadir porque eles são um papel... Então, eu acho que nesse momento a gente tem que pensar justamente como a nossa vida essa semana tem desprezado a batalha espiritual e como nós temos nos enfraquecido, né? Todo exército ele vai formar guerreiros através de treinamento. Né? A gente tá falando sobre isso, né? Então, na pergunta 2, né? O que eu tenho feito? Como tu tem treinado a tua mente pra batalha? O teu corpo? Jesus fala que existe uma caça de demônios que só sai através de jejum. Quando foi a última vez que tu jejuou? Que tu orou? Para que tu possa expelir, expulsar demônios e poder lidar com essas hostes celestiais, essas hostes demoníacas, né? E lidar com esses demônios que estão atuando nos nossos dias, através de pessoas, através de cosmovisão, através de palavras, através de ações, filmes, tudo que tem acontecido nos nossos dias. Com certeza há uma poderosa força demoníaca. Então, durante essa semana,
pra gente começar, né? Depois, quando tu vai estar lendo, vou estar acompanhando junto. Sempre acompanho, né? Vou estar acompanhando junto, com certeza. Então, pra começar a identificar os nossos inimigos, conhecer seus inimigos. Tem a batalha espiritual, tem aquela série sobre batalha espiritual que tu pregou, né? Ok. Batalha espiritual, né? Batalha espiritual. Então, tu tem duas, na verdade, né? Tu tem o Vence a Sua Guerra. Sim, que foi baseado no livro do Driscoll ali. E o Batalha Espiritual. É isso, né? Não, eu tenho esse é o Batalha Espiritual que eu fiz baseado no livro do Driscoll. E tem o outro que é... Faça a Guerra. Faça a Guerra. Faça a Guerra. Que era baseado no livro do Piper. Cara, duas séries fenomenais, né? Ambas tratando sobre essa questão. Tem como largar o link aqui embaixo, Michael? Na comunidade também? Dessas duas séries? Sim, conseguimos. Então tá. É isso aí. Lembrando, HF presencial dia 9, então, né? Dia 9 de agosto, às 20 horas na Vintage. Inscrições inicia dia 1º. Fechou. É isso aí. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Valeu. Valeu.